Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Dessa vez, temos o enorme gosto de ter conosco Maria Cristina Portugal, presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE. O meu nome é Susana Radgertmann e eu sou mestranda na Nova School of Law e investigadora no Nova Consumer Lab, e conduzirei essa entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Aos interessados, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt. Doutora Maria Cristina Portugal, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com imenso entusiasmo que a recebemos no terceiro episódio do Nova Consumer Podcast, ainda que gravado totalmente à distância. A doutora Maria Cristina Portugal é atualmente presidente do Conselho de Administração da ERSE, foi advogada durante mais de 25 anos, participou em variedíssimos projetos nacionais e internacionais ligados ao direito do consumo, membro e presidente da primeira secção do Júri de Ética do Instituto Civil para a Autodisciplina da Comunicação Comercial, do ICAP, durante cerca de 13 anos. Esteve em 2001 na origem do Nova Consumer Lab, então Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, juntamente com o professor Carlos Ferreira de Almeida, quando era vice-presidente do Instituto do Consumidor, a atual Direção-Geral do Consumidor. Doutora Maria Cristina Portugal, quer contar-nos um pouco sobre a sua experiência em tantas e tão variadas atividades e funções exercidas? Bom dia ou boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É com imenso gosto que estou neste projeto, mais um projeto novo da Nova, e que espero que tenha muito sucesso, como normalmente todos aqueles projetos em que se envolve a Nova Consumer Lab. Obrigado. De facto, ao longo de variadíssimos anos, acabei por, ou mais anos até do que gostaria de confessar que tenho, estive envolvida em variedíssimos projetos na área do direito do consumo, trabalhando quer a nível associativo, quer a nível institucional, com matérias que têm a ver, de uma forma mais ou menos direta, sempre com a proteção do consumidor. Não enquanto atividade de advocacia propriamente, mas mais como atividade cívica, porque é uma área que sempre tive um particular gosto em acompanhar. Tem uma componente de proteção da parte mais frágil que me atrai particularmente. Daí acabar por me ter entusiasmado quer a avaliação da publicidade, quer os projetos que existiu também do próprio código, do projeto Código Consumidor, com o qual também estive relacionada, quer os trabalhos do framework de normas europeias para contratos de consumo, e portanto as coisas vão-se construindo e depois, na verdade, acabo por conhecer as pessoas, acaba por ser uma matéria que me diz muito, que me entusiasma, e é esse entusiasmo que me faz sempre mover um bocadinho nesta área, às vezes com enfim, algum sacrifício de fins de semana, não, mas é de facto uma área que me entusiasma, e ainda bem que o direito entusiasma, não é? Falou do anteprojeto de Código do Consumidor. Porquê que acha que não foi para a frente e tem pena que não tenha sido bem sucedido? Tenho pena que não tenha sido bem sucedido. Foi um trabalho que demorou vários anos a ser construído, se bem que não fosse um trabalho a tempo inteiro, que envolveu pessoas notáveis da nossa comunidade jurídica, tentando construir um corpo normativo que fosse mais simples de apreensão
não apenas pelos operadores económicos, como também pelos próprios consumidores. Teve sempre algumas resistências, porque há quem tenha a interpretação exatamente contrária, que ao ter as normas consolidadas torna-as mais fixas e menos ágeis e, portanto, o direito do consumo ou do consumidor, depende qual for o ramo que achar que deve ser batizado, evolui muito rapidamente, precisa de uma grande agilidade, e a codificação tornava menos apto à realidade. Não sou dessa opinião. A dispersão das normas torna muitíssimo difícil à generalidade das pessoas e dos operadores económicos tentarem encontrar o que é que se aplica em cada situação. Eu próprio, em alguns casos, fiquei um pouco dividido relativamente ao anteprojeto, mas em geral também concordo consigo. Relativamente, entrando agora um pouco na ERSE, quais são os principais motivos de procura da ERSE pelo consumidor? A nível de reclamações, sistematicamente em campeão de reclamações e pedidos de informação, temos a questão da faturação e das estimativas. As estimativas ainda existem, elas são feitas mês sim, mês não, no gás natural, de 3 em 3 meses, ou todos os 3 meses são feitas na eletricidade, porque só há contagens pessoais, 3 em 3 meses num caso, 2 em 2 meses no outro. E é a circunstância de ser difícil a percepção de como é feita a contagem e de como é feita a própria fatura, quais são os componentes da fatura, que continua a ser, desde que pelo menos cheguei e tenho acompanhado o que é que evolui em reclamações, continua a ser aquilo que é mais vezes motivo de reclamação e de pedidos de informação. E acha que existe um enquadramento adequado para essa questão? Acho que a tecnologia vai acabar por a resolver de raiz, não é? Porque no caso da eletricidade, por exemplo, estamos a falar de cerca de 6 milhões de consumidores. 1,5 milhão, imagina, à volta disto, tem ainda os contadores dentro de casa. Quando a pessoa não está em casa, o contador não pode ser lido. Não é fácil. Temos tentado fazer também alguma pedagogia no sentido das pessoas comunicarem elas próprias a leitura do contador, que em termos regulamentares significa que tem exatamente o mesmo valor da leitura feita pelo funcionário que vai fazer essa leitura. Mas não é muito, ainda não é tão comum como devia ser. Com a instalação, ou com a progressiva instalação de contadores inteligentes, isto vai acabar por desaparecer este problema, e continuaremos certamente com outros problemas ao nível das cláusulas contratuais. É um mercado engraçado, porque é um mercado em que, do ponto de vista do consumidor, primeiro não é mercado. As pessoas não percepcionam a energia como sendo como tendo que fazer a escolha, como tendo que selecionar o contrato, é uma coisa que têm à distância do interruptor. Portanto, liga, desliga, e tem vindo a ser feito um bocadinho esse trabalho pedagógico, que também na energia, quer na eletricidade, quer no gás natural ou mesmo no gás canalizado, tem que existir o cuidado de perceber que contratos se celebram, contratos não se celebram, se além da energia está a comprar outros serviços que são serviços adicionais e relativamente aos quais o regulador não pode agir porque não são diretamente relacionados com a sua matéria e áreas. São bastante problemáticos, não é? E às vezes são bastante... para o consumidor. Como a Nova bem sabe, porque auxiliou nesse trabalho, nós ano passado emitimos uma recomendação longa sobre os contratos, que foram todos analisados do contrato 1 ao contrato 350,
por parte da Nova, e acabámos por emitir uma recomendação, porque temos encontrado uma série de cláusulas que podiam ser mais favoráveis ao consumidor do que aquilo que era disposto. Mas, de novo, combatemos com um problema de literacia, quase que uma recusa psicológica em pensar que isto é um contrato que se tem que se lembrar e que se tem que escolher. Exato, compreendo também essa questão. Eu próprio muitas vezes existe uma tendência, provavelmente, de parte do consumidor, na qual me revejo na não mudança e não sentir que temos aqui um mercado. Por isso é muito interessante que refira essa questão também para as pessoas que nos estão aqui a ouvir. No atual momento é difícil não falarmos sobre a pandemia e sobre esta crise que estamos todos a viver. Pergunto-lhe se tem sido um grande desafio para a ERSE também. Tem, e nós agimos com muita rapidez. Mesmo antes da declaração do primeiro estado de emergência, emitimos regras naquilo que nos pareceu absolutamente essencial de imediato atuar, que foi, na prática, proibir o operador da rede de distribuição, que é o dono dos contadores e quem faz as interrupções a pedido dos comercializadores, durante o tempo da pandemia, não procede a interrupções. Alargámos o prazo para que os consumidores pudessem pagar em prestações, até pela circunstância das pessoas não poderem sair de casa, e, portanto, há muita gente que ainda hoje faz o pagamento por multibanco, não faz por transferência bancária. E, de novo, aí também recomendar às pessoas que fizessem as suas contagens, porque uma das coisas que também recomendámos é que, além de não haver interrupções durante esse período e do alargamento da possibilidade de fazer o pagamento em prestações, também não fossem feitas intervenções dentro das casas das pessoas, e aí incluindo a comunicação, as leituras que eram feitas pelos contadores e, portanto, não foram feitas. É um desafio grande porque, como o sistema elétrico é um sistema, e o gás natural é um sistema em cadeia, que é uma percepção também que as pessoas não têm muito, não é? Alguém produz, alguém transporta, alguém distribui e alguém comercializa, vende ao consumidor. E a relação do consumidor é normalmente com o último elo da cadeia. Eu, quando digo que o último elo da cadeia tem que aceitar prestações em todas as situações por parte do consumidor, bom, o facto é que a fatura inclui uma parte que tem a ver com o custo, que está todo a montante, e, portanto, eu tenho que ter regras também para montante. Portanto, o comercializador também tem que ter a possibilidade de ter em cadeia a mesma prestação ao pagamento ao distribuidor, e o distribuidor a mesma prestação ao pagamento no transporte. Portanto, o sistema funciona, mas é complexo. E tem funcionado muito bem, não houve interrupções e, naturalmente, sempre atendendo àqueles que são os prioritários. Sem dúvida, é de enaltecer também o esforço feito, neste caso pela ERSE, neste sentido. Uma das missões da ERSE, mudando um pouco de tema, é a promoção da resolução extrajudicial de litígios. Tendo em conta também outras funções que desempenhou e também o seu papel na criação da UMAC, qual é a sua opinião sobre o atual modelo de resolução alternativa de litígios de consumo, nomeadamente esta questão do financiamento dos centros pelas entidades reguladoras? Bom, a solução de financiamento do centro, a par dos centros, por parte das entidades reguladoras, a par da arbitragem e da adesão obrigatória, e, portanto, da arbitragem obrigatória por parte dos comercializadores, é uma solução legal. Parece-me que, no caso dos serviços públicos essenciais, faz sentido esta arbitragem obrigatória, pese embora alguns deles sempre tenham tido adesão voluntária aos centros de arbitragem, que eu recordo
porque um dos meus primeiros empregos foi no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, quando era um projeto piloto. Daí que, e recordo-me que um dos primeiros aderentes era precisamente o operador e o comercializador, na altura ainda incumbente e monopolista na situação. Claro que, sendo um serviço essencial, a arbitragem deve ser obrigatória para os operadores e isso facilita o consumidor. Acho que é uma justiça que é mais próxima, mais rápida. A arbitragem, os centros de arbitragem servem o consumidor. A minha opinião é que servem muitos poucos consumidores. Primeiro, porque têm uma divulgação muitíssimo inferior àquela que devem ter. E nós publicámos ainda recentemente, temos feito vídeos informativos de consumidores e um dos primeiros foi logo o da arbitragem e o facto de poderem recorrer aos centros de arbitragem. Conto que os reguladores, e nisso naturalmente a ES estará na primeira linha, também farão alguma publicitação da existência deste mecanismo como uma forma das pessoas resolverem os conflitos, mas precisamente porque explicava há pouco, de tudo isto ser um sistema bastante longo, há muitos conflitos que não são cobertos pelos centros de arbitragem. Desde logo os pequenos negócios, desde logo os conflitos que são entre comercializador e distribuidor ou entre dois comercializadores. A cadeia é demasiado extensa e, sendo um serviço essencial, é um serviço essencial que tem utentes, não tem apenas consumidores, e sabem a distinção entre ambos. E os utentes não estão cobertos pela arbitragem de conflitos de consumo, para além do resto da cadeia. Portanto, eu continuo a achar que, apesar de existir esse sistema e ser participado pelos reguladores, em função também do número de reclamações que têm, é fundamental que existam sistemas que também resolvam as outras situações. Uma sapataria, um cabeleireiro não tem, relativamente a um serviço público essencial, uma atuação e um comportamento muito diferenciado daquele que é um comportamento do consumidor. E será que não faria sentido, em linha, aliás, com o que está a referir, e é uma pergunta apenas, um centro que abrangesse todos esses litígios, mas setorial, no domínio da energia? Penso que é uma pergunta muito pertinente e a minha opinião é vamos agora avaliar qual é a evolução agora com os centros. Certo. Mas a parte, olhando para os números dos centros, é uma parte ínfima do número de reclamações que nós temos. E olhando também para aquilo que se perspectiva ser evolução no setor energético, os centros não vão cobrir uma parte muito significativa daqueles que são os problemas de futuro. Com o autoconsumo a crescer, com os painéis nas casas das pessoas, um prosumidor não é um consumidor. E os centros são para consumidores. E, portanto, quando eu tenho um problema misto e eu transformo aquele que é meramente utente, que é meramente consumidor, também num produtor e num utilizador do sistema em metade do tempo, eu não posso resolver meio problema, não é? Tem que se resolver o problema por inteiro. E a limitação dos centros aos consumidores, no sentido da Lei de Defesa do Consumidor, deixa de fora o futuro e deixa de fora muito presente. Falando um pouco do passado agora, pode contar-nos um pouco, porque também nos interessa no âmbito do Nova Consumer Lab, como é que foi o processo de criação da UMAC? Como é que surgiu a ideia, primeiras conversas? Isso foi ótimo. Isso, desde logo, contando com o enorme entusiasmo desde sempre
do professor Carlos Ferreira de Almeida, que eu já conhecia de outras situações antes de entrar para o consumidor, para o Instituto do Consumidor. A gênese da UMAC, que era a Unidade de Mediação e Apoio ao Consumidor, tem, por um lado, o objetivo de não colocar um organismo que era um organismo público e com poderes de atuação, de emissão de recomendações e poderes de interpor ações com a autonomia que o Instituto tinha, de não colocar o Instituto na situação de fazer a mediação de conflitos. Porque quando se faz a mediação de conflitos, precisamente não se impõe. Portanto, quem pode impor só deve atuar em sede de mediação com a ameaça da imposição, porque mas acabávamos por arquivar muitas das reclamações um par de sapatos com defeitos, ou porque não havia um centro de arbitragem, na altura não era tão extensa a rede, ou não tinha uma cobertura tão grande quanto hoje tem, mas ou acabávamos por arquivar processos, e isso, em termos de imagem, também era muito negativo, porque as pessoas não percebem naturalmente que fazem uma queixa a um organismo, que é um organismo público, diz, nós falamos com a sapataria, não quer trocar o sapato. Vamos arquivar o processo. Então... Estranho. Não sei. E esta necessidade de colocar o Instituto do Consumidor numa atuação mais impositiva, por um lado. Aconselhava que evitássemos esta nossa ação no âmbito da mediação dos conflitos e, por outro lado, também havia a vantagem em fazer uma análise jurídica mais sistematizada dos factos e das soluções para poder também dar as orientações de como se resolvem alguns conflitos. E o Jorge sabe que os conflitos acabam, no fundo, por ir para mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o que está na base jurídica não é muito diferente em qualquer setor. Portanto, ou é um cumprimento, ou é um defeito, e, portanto, o regime acaba por ser diferente, mas também havia que dar um bocadinho linhas de orientação, guidelines, para os centros de informação autárquica ao consumidor, que é uma outra realidade que também tem alguma expressão no país e que também fazem trabalhos muito significativos junto dos consumidores localmente. Daí que, na altura, falei com o professor Carlos Ferreira de Almeida, que diga sempre teve um entusiasmo a partir dos casos. Portanto, conheci-o quando fez até um livro, precisamente, no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, sobre os casos, a análise jurídica que ele fazia dos casos e das decisões judiciais. E ele achou interessantíssimo, e um trabalho interessantíssimo que podia ser feito, porque há muito direito à volta de cada um dos conflitos. E daí a ideia, ele abraçou imediatamente a ideia, e portanto depois foi uma questão de fazermos o protocolo, evidentemente que sem este entusiasmo do professor, e depois de todos aqueles que são os participantes sistemáticos e que mantiveram viva a ideia do direito do consumo e de trabalhar estas situações que necessitam de proteção jurídica e precisam de orientações jurídicas. Só posso agradecer todo o trabalho, além da importância que me parece que o projeto teve para os consumidores e as empresas e o direito do consumo em Portugal. Também mudou a minha vida, não é? Eu fiz parte desse primeiro grupo de mediadores que começaram a trabalhar em 2001 na UMAC, e nunca mais saí do direito do consumo. Portanto, só posso agradecer também o esforço e o empenho e o gosto com que foi criado. Uma última questão nesta primeira parte
Mudando também novamente um pouco de tema, a cidade de Lisboa foi eleita a Capital Verde Europeia 2020. Certamente há um grande envolvimento da ERSE nas questões ambientais. Será que nos podia falar um pouco sobre a forma como as novas energias são entendidas pela ERSE e que papel é que pode ter o consumidor neste domínio? A área da energia criou aqui um conceito novo. E pronto, e vindo eu da área do consumidor e conhecendo relativamente bem a área do consumidor, o mundo da energia fala nos prosumidores. Os prosumidores, eu sou do direito do consumidor, que é isso dos prosumidores. É interessante perceber que uma área em que sempre teve uma participação a partir do montante até aos usantes, isto é, das grandes barragens e depois até ao serviço ao consumidor, e que era nos anos 90 público em quase todos os países dos Estados-membros, de repente, por força da incorporação de camadas tecnológicas, se tornou uma área democrática. Ao contrário de que existia há 30 anos atrás, a produção de energia, e a energia e a eletricidade em particular, o gás natural não se consegue produzir assim, mas a eletricidade a partir das fontes renováveis, tipicamente o sol ou o vento, acaba por por permitir a toda a gente tornar-se num produtor. Portanto, o sol, quando nasce, é para todos. Se eu produzo energia a partir do sol, pois então eu também sou um produtor de energia. É evidente que, do ponto de vista ambiental, há benefícios absolutamente inegáveis sobre a utilização dos sistemas, de sistemas e fontes renováveis para a produção de energia. Por outro lado, temos a energia como um bem essencial e absolutamente fundamental para a vida das pessoas e cada vez mais fundamental. As comunicações não funcionam se não tiverem energia. Com certeza não liga um motor para tirar a água, talvez a consiga de outro modo com uma nora, que ainda existe em alguns sítios. Agora, o conceito e passar a ter o consumidor como ele próprio produtor daquilo que é um bem essencial para si é uma revolução mesmo no mundo da energia. E tendo passado 30 ou muito mais anos, não é? A tentar construir um sistema em que toda a gente tivesse acesso à energia. E nós temos, no caso da eletricidade, coberta toda a população. Para assegurar primeiro o acesso, eu fui criando, e o acesso a partir destas fontes únicas e monopolistas, eu fui criando toda uma rede que permitiu primeiro assegurar o acesso. A sustentabilidade e esta nova perspectiva, o que vem fazer é desvalorizar este mecanismo central de produção e de entrega para dizer a cada um de nós que pode fazer isto diretamente sem utilizar tudo aquilo que foi montado nos últimos 30 anos. Isto traz enormes desafios do ponto de vista regulatório, porque há custos em todas estas redes e por uma outra circunstância, que o sol nasce para todos, mas põe-se lá mais para o fim do dia e à noite não existe. E um dos setores, e estes setores de energias renováveis têm uma característica que é a intermitência. Quando não há vento, não há vento, e quando não há sol, não há sol, e quando há muito vento, produz-se muita energia, e há muito sol, produz-se mais energia.
mas eu quero sempre ter luz quando chegar a casa e ligar o botão. Portanto, a lógica com que eu tenho que construir o futuro é ter que ter sistemas de backup para assegurar que todos, a todo o tempo e em qualquer lugar, tenham acesso à energia e acesso à eletricidade quando precisarem dela. Portanto, estamos num movimento de transição, naturalmente, para um sistema mais sustentável, mas que também implica uma transição de todos os conceitos e a forma como se organiza o setor energético, que é muitíssimo desafiante. Porque eu não vejo os consumidores, de uma maneira geral, optarem só ligar a luz quando têm sol, que é normalmente até quando é menos precisa. Doutora Maria Cristina Portugal, muito obrigada por essa generosa partilha. E agora, talvez passássemos para a segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para os juristas, uma vez que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós. Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Qual é o seu artigo preferido do Código Civil? O artigo 405 é a liberdade contratual, pela liberdade, dentro dos limites da lei, das partes poderem fixar o conteúdo, contratar ou não contratar, escolher vários contratos. Tem que o temperar com 2 outros artigos, não é? Que é, dentro dos limites da lei, interpretá-la ao abrigo do 9º e, quanto ao conteúdo, enfim, ter em conta o princípio da boa-fé do 227. Certo. Das duas, uma. Mediação ou arbitragem? Mediação, decididamente mediação. Culturalmente, acho que ainda não estamos no momento de conseguir que a mediação tenha a expressão que merece e que deve, sem ter a ameaça ou de passar para a arbitragem ou de passar para o tribunal. E se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza de sua aprovação, que norma criaria? Criaria um princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, o princípio do favor consumatoris, se quiser, em todas as relações de consumo, um pouco à semelhança do que temos nas cláusulas ambíguas das cláusulas contratuais gerais. Perfeito. E das duas, uma. Comprar online ou comprar em loja física? Física pela interação, pelo contacto, pelos esclarecimentos necessários a fazer e a formar uma boa decisão de contratar ou não contratar. E agora, qual é o mito do direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Nem sempre que uma pessoa se sente enganada, existe uma prática comercial desleal ou publicidade enganosa. Às vezes existe uma grande distração e confiança e falta de cuidado na procura de mais informação por parte dos consumidores. E se tivesse de abdicar de apenas um serviço público essencial, qual seria? Essa é a pior pergunta, porque serviços essenciais não se podem abdicar deles. Para abdicar mesmo de um, se fosse obrigada, sob tortura, a ter que abdicar de um, diria que pelo seu caráter mais residual, isto é, abranger uma população menor, e pela sua fungibilidade, o gás de petróleo liquefeito canalizado, chamado gás de cidade ou gás canalizado, tem menor expressão e é fungível, mas sob tortura. E já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Moderadamente, desde o tempo em que era preciso chamar o gerente ou a polícia para que fosse entregue o livro de reclamações quando se queria reclamar. Sim, o regime do livro de reclamações online facilitou muito, enfim, esta interação agressiva
para a obtenção, em alguns casos, de livro de reclamações, dificultou, por outro lado, o tratamento das reclamações por quem as recebe, porque é tudo codificado como reclamação, mesmo os pedidos de informação, até que horas estão abertos, onde é que posso reclamar, e não evita alguns comportamentos obsessivos através do computador de reclamações sucessivas por parte de algumas pessoas mais irritadas. E por fim, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Sem dúvida o professor Carlos Ferreira de Almeida, por ter sido pioneiro no direito do consumo ou do consumidor, pelo seu envolvimento permanente ou associativo ou académico, pela escola que deixa, pelo seu entusiasmo e, enfim, até por antecipar um declínio no direito do consumidor que nenhum de nós gostará que tenha razão. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maria Cristina Portugal, por essa tão especial participação. E assim, chegamos ao fim do 3º episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos que continuam desse lado. E já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais com bastante conteúdo sobre direito do consumo. No próximo episódio, teremos conosco Paula Ribeiro Alves, que é doutoranda na Universidade Nova de Lisboa em matérias de Big Data, Inteligência Artificial, Direito e Privacidade, além de investigadora no Nova Consumer Lab. A não perder! Até lá!